sistema em si, ele se demonstrou muito amigável, muito simples de executar, em termos de custo, com variáveis, né? Por exemplo, o custo de gerar boleto, a flexibilidade de eu gerar um boleto Pix, que é mais barato que um boleto tradicional. E uma coisa que eu achei também, que eu tenho achado, né, que eu tenho visto muito interessante, é justamente isso. A gente, no começo, pensava em fazer só venda, daí depois a gente falou, não, vamos incluir administração de locação também, porque daí dá uma ajuda para a gente nos custos fixos, né? E tinha uma das sócias, ela trabalhava diretamente com isso, com administração, na outra imobiliária que ela trabalhou. Então, não, tem a sua expertise, e aí a gente chegou num ponto, né, a empresa foi crescendo, graças a Deus, né? Tinha bastante trabalho, bastante perrengues também, e aí chegamos a um ponto de chegar, acho que quando eu conheci a Lud, acho que a gente estava com 60 ou com 80 contratos, acho que era isso. Acho que era 60 de aluguel. E aí, tudo manual, né? Então, a gente fazia tudo manual, praticamente, né? A Rose me ajudava com as planilhas, e eu fazia os repasses, pagamentos, estava tomando bastante do nosso tempo, né? Vai ficando sufocado, né? E eu comecei a buscar, né, prestadores de serviços que pudessem nos ajudar com essa parte de administração. Fiz a pesquisa com algumas empresas, fiz algumas entrevistas, conversei, conheci, e a Lud, a gente conheceu um pouco melhor a dinâmica, fiquei um pouco preocupado com a questão do banco, né, que abriria um banco estranho, que eu não sei que não existe, né, e o nosso dinheiro vai ficar lá, e como é que funciona, né? Enfim, daí ela me explicou direitinho, uma outra pessoa veio explicar sobre a questão do banco, como é que funcionava, tudo, e aí trouxe bastante segurança também para a gente nesse ponto, e a gente começar esse trabalho, né? E aí foi um trabalho também de implantação, né? Porque tem casos de negócios, eles vão lançando desafios, né? E o que eu achei, uma das coisas mais interessantes da Lud é isso, é que os meus casos de negócio, eles geraram várias mudanças no sistema. Então, assim, a Roberta, né, antes era uma outra pessoa, não lembro agora, mas a Roberta está mais tempo, sempre aberta para analisar, entender, ver se tem uma alternativa já que dê para aplicar, ou um caminho B para poder resolver, para dar solução para a nossa necessidade, e em paralelo sempre levando para a área de desenvolvimento para poder refletir isso em algum momento. E do tempo que a gente tem se relacionado, elas sempre têm conseguido agregar uma outra funcionalidade que a gente precisa, uma adequação de modelo de negócio. Então, isso assim, demonstra bastante essa parceria, né? Estamos andando juntos, né? E não é aquela coisa também só de promessa, né? Um dia a gente vê se consegue colocar isso. Não. Ela deixa isso mapeado, ela dá status, se ainda não pôde mexer, se vai poder mexer em algum momento. Então, isso aí é uma das partes que a gente, né, mais assim, se sente seguro, né? É inevitável eu dizer que era muito ruim essa questão da burocracia, né? Você tem que ficar fazendo transferência um por um, na verdade eu tinha que emitir os boletos um por um e também tinha que fazer os repasses um por um, né? Além das planilhas que também eram feitas, né? No caso a Roseli fazia a planilha e a parte do banco era comigo, então eu tinha que emitir cada boleto e depois emitir cada repasse, né? E aí controlar tudo isso. Então, você fazendo as coisas com, né, um volume alto para fazer esses processos. Aí você, né, não pode, nem sempre eu tinha tempo de ficar conferindo tudo. Aí já fiz repasse dobrado, já fiz repasse, já deixei de fazer repasse, atrasou a atualização de contrato, enfim, acaba acontecendo. Ou você, porque assim, né, hoje em dia, eu vim de empresa multinacional, trabalhei em empresa nacional também, tenho essa visão, e a gente acompanha também o que está acontecendo no mercado. A gente também lida com a vida das pessoas, né? Assim, se a gente namorar dia, a pessoa abre muito da vida dela para a gente. Então, sempre o que está acontecendo no mercado? As empresas estão ficando cada vez mais enxutas, pessoas estão cada vez mais atividades, né? Então, toda empresa tende a ficar mais enxuta, os custos estão mais altos, inflação, etc. Se você quiser manter uma estrutura dessa manual, você tem que ter um mega time.
que ainda assim tem o fator humano, né? E hoje em dia, mão de obra, só Deus na causa, né? Bem difícil, né? A contratação e tudo. E aí, para você manter um time, não vai se pagar, né? Então, realmente, a gente precisa de uma solução sistemática, né? Um sistema que dê esse apoio mesmo. Então, não funcionaria. Você fica doido e ou então você restringe o tamanho do seu negócio, né? Que é uma outra alternativa também, tá? Tem um ponto que chega no limite agora. Você não vai poder crescer mais se você não utilizar. Hoje a gente está com 110 contratos, né, administrados. Então, para a gente é um número que era uma das nossas metas, chegar em 100, passamos dos 100, com algumas patinadas, porque, né, tem aquelas saídas evitáveis, né? Mas a gente tem ficado consistente, assim, nessa faixa, né, entre 100 e 110, né, e com prospecção para aumentar. Nós somos 3, né? A minha sócia, que ela é mais comercial, ela odeia locação, simplesmente assim, né? Com todas as forças possíveis. Mas também concordou que era importante, que a gente era, né, que precisava e etc. Mas ela falou, 5 e 10, vamos parar com isso, tá? Ou então vocês se virem. Já a minha outra sócia, ela veio disso, né? Ela fazia mais locação, então ela gosta. E eu tinha essa visão também positiva em relação à locação por causa da outra imobiliária que eu trabalhava. Eu não era da administração, eu era gestor de uma unidade que fazia só venda e locação, assim, dos imóveis. Não, eu não atuava com administração, mas eu fazia as contas. Eu ficava pensando assim, a gente tem os 400, aqui a gente tem os 400 imóveis alugados. Aí eu fazia a média, 400 imóveis alugados, por mais que dê trabalho, a X% por mês, olha só, o valor dessa remuneração mensal sustenta o escritório, remunera os sócios. Então, assim, sempre eu escuto falar, dá retorno, mas é muito mais trabalho. Olha, eu tenho minhas dúvidas ainda em relação a isso. Então, por quê? Porque cada venda é quase que um parta-fórceps, assim. Então, assim, quando você recebe, às vezes tem venda que depois, quando você recebe o dinheiro, você já fala assim, nossa, eu nem lembrava mais disso. Porque vem como uma surpresa, porque, né, tem vários contextos, enfim. Mas então eu não era tão fechado assim, não. Porque por essa visão que eu tinha da empresa que eu trabalhava, e eu, particularmente, né, acabava, eu era gestor da unidade, mas também atuava e como corretor, eu fazia alocação assim, no dia a dia. Todo mês tinha 2, 3 ali, que me garantia, né, também alguma coisa ali, né, no fluxo ali, né. Eu acho que foi acumulativo mesmo, porque, né, assim, você vai tocando, mas aí você vai vendo que você não está tendo eficiência. Né, eu deveria ser gestor da imobiliária, algumas funções, mas preso totalmente no operacional. Então, eu não tinha tempo para desenvolver outras linhas de negócio dentro da empresa. Então, não sobrava tempo para eu atender um cliente com qualidade, porque eu tinha que gastar um tempo que era mandatório para fazer essa parte burocrática, que tomava bastante tempo e também é essencial, é um ponto, não é algo que você descarta. Eu não posso atrasar repasse, eu não posso, por mais que eu tinha um prazo, a gente colocava o prazo de 5 dias e tal, mas eu procurava sempre despachar imediatamente, para não ter esses embaraços, porque, né, colocar isso numa agenda era pior ainda, eu não sou muito da agenda, então, assim, eu acho que foi um conjunto de fatores, né, um outro erro que aconteceu também, e acabou meio que sendo estopim também, né. Eu acho que foram 2 fatores, basicamente. Tinha um terceiro que pesava contra, né? Mas tinha 2 que ficaram a favor. A questão o sistema em si, ele se demonstrou muito amigável, muito simples de executar. E eu tinha essa necessidade, porque a pessoa que ia executar não é uma pessoa com tanta habilidade técnica, assim, entendeu? Tinha que ter uma facilidade da pessoa ver e interagir bem. E também isso foi um dos fatores. O preço foi um fator que também foi decisivo, né? Bem mais acessível em termos de custo, com variáveis, né? Por exemplo, o custo de gerar boleto, a flexibilidade de eu gerar um boleto Pix, que é mais barato que um boleto tradicional.
e como eu não cobrava já dos clientes o boleto, porque o banco que eu atuava não me cobrava, ele me dava 60 boletos por mês. Estava ali no limite também, tinha isso. E aí eu aproveitei isso, né? Falei assim, aí eu falei, poxa, a Luz está me fornecendo um boleto Pix que é um valor bom, mais baixo que os outros, então eu vou assumir isso para continuar dando esse benefício para o meu cliente, de não cobrar boleto para não ficar arrumando encrenca, né? Deixa para não mexer com quem está, né? E aí, isso também, né, eu também ponderei isso, né? E uma coisa que eu achei também, que eu tenho achado, né, que eu tenho visto muito interessante, é justamente isso. Não foi, a Lud não vendeu aquele valorzinho baixinho para depois, no segundo ano, virar um monstro, que é uma coisa que eu já vivenciei com outro sistema. Então, ela é consistente, ajustes normais, nada fora do padrão, né? Então, porque geralmente a empresa, para entrar, faz aqueles valores tudo lá embaixo, de repente, aparece que é 10 vezes mais. Aí você já está dentro do jogo, aí você fica com dificuldade de sair, né? Para encontrar o outro e começar tudo de novo, etc. Não, e a Luz tem sido consistente em ter um bom custo, né? Um custo equilibrado. Então, isso também tem deixado a gente bem contente. Talvez o que grita mais para mim é tempo para fazer outras atividades, né? Porque, por exemplo, quando a gente começa, a gente se permitiu ter mais clientes, o trabalho também do lado de cá aumentou, no caso, né, fazer mais contratos, mais análise, mais pesquisas, etc. Então, eu ganhei a chance de poder fazer mais negócios, né? Acho que com isso. Então, o tempo foi um fator, acho que, realmente mais pesado. Em termos de custo, eu acho que eu não senti tanto, não senti porque eu ainda estava naquela fase de que estou no limite. Para eu continuar ou crescer, eu teria que ter mais gente e aí gastar. Eu teria que gastar de outro jeito. Ele tem que gastar com mão de obra, tem que gastar com, de repente, com outras coisas que não iam agregar, talvez, né, a qualidade que eu tenho hoje. Porque a gente estava tocando, né, com o time que a gente tinha, entendeu? Era difícil, mas a gente era com o que tinha. E por isso eu deixava de fazer muitas outras coisas importantes. Isso aí, sim, por isso que eu falo que na hora, assim, com a implementação e a coisa começou a rodar direitinho, você percebeu como aliviado nós ficamos para poder fazer outras coisas. Resolver pendências que tinham ficado, né, poder fazer um contrato com mais qualidade, etc. Hoje, o que um fator que tem ainda, né, esbarrado para a gente, mas ainda tem a ver com a Lud, né, os contratos, por exemplo, fazer contrato, analisar cada caso, né, isso daí atrapalha, não é que atrapalha, isso toma bastante tempo também, então crescer muito também nesse de dar um friozinho na barriga, assim, de dar conta, então é um outro braço que também a gente pretende, né, para crescer mais, a gente também pretende contratar alguém, né, um advogado um departamento jurídico que faça isso especificamente, né, ou uma pessoa. É que uma pessoa, eu já vi em várias imobiliárias, está sempre errado. Eu vejo o pessoal, porque eu não posso contratar um advogado, vai. Aí eu contrato um estagiário ou um assistente. Essa pessoa tem nada, precisa de ficar em cima, e aí cada contrato é uma história nova. Então, se eu terceirizar isso, né, para alguém que já é técnico, talvez seja pareça um pouco mais caro, mas pelo menos vai me trazer mais qualidade. Nós estamos fazendo uma mentoria, né? Vai fazer nessa mentoria, a gente vê como que a gestão é crítica. Se você vive no operacional, você vai viver apagando incêndio, etc. Então, você tem que dedicar tempo para a gestão. Tem pessoas que não andam sozinhas, elas precisam da sua supervisão, elas precisam da sua orientação, né? Então, hoje a gente tem 4 corretores, né? 4 corretores que trabalham com a gente, além da gente, além dos 3, né? Então, isso exige, a gente achava que, não, os corretores, né? Nós não chamamos nenhum, eles quiseram vir, e nós conversamos e tudo bem. E aí, só que não anda sozinho, e pessoas junto com você precisa ter resultado, senão atrapalha até o clima. Né, nós individualmente a gente se analisa. Então, assim, se eu sou muito bom, será que eu valho só isso que estão me pagando? Né? O mercado você está fornecendo o seu trabalho, né? Você tem um valor.
Então, de repente, tem alguém que te valorize mais num ambiente que seja também bom, e etc. Tem que ter outros fatores, é claro, né? Mas tendo os seus objetivos, etc. Aí, quando você contrata uma pessoa, você fica com esse... Hoje em dia, porque antigamente as pessoas ficavam 10, 15, 20 anos na empresa e estavam tudo bem, né? Hoje você tem que contratar e torcer que ela fique um ano para começar a dar resultado e não sair. Você tem metade da minha idade, olha só. Não tô nem aí, né? Exato. E a parte de treinamento, ela demanda muito tempo, não adianta. E aí você capacita uma pessoa, quando ela está engrenando, você perde. Perde porque ela achou algo melhor, perde porque ela não gostou do clima, perde porque deu dor de barriga, né? E agora tá qualquer motivo. Não, eu me senti abusado. Tive um estagiário aqui que ele começou a falar que estava se sentindo abusado moralmente, porque a minha sala alta na sala. E isso incomodava ele se concentrar. Ele chamou isso de abuso moral. Aí eu pedi para ele sair antes que entendeu? Antes que ele inventasse alguma situação. Porque todos nós temos desafios pessoais, o mundo está mais difícil de viver, a gente sabe disso. E a dificuldade das pessoas administrarem isso tem sido gigante. Então, assim, as famílias totalmente desestruturadas criam filhos desestruturados também, emocionalmente, etc. Uns porque são irresponsáveis, outros porque não tem o que fazer, né? Se desdobra, é o melhor que podem fazer. Só que cai na mão de quem lida com a pessoa. Eu falo, a minha filha tem 20, meu filho tem 18. Eu falo assim, pelo amor de Deus, não vá dar trabalho para os outros. Eu falo assim, pelo amor de Deus, né? Não seja desses jovens, né, descabeçados, não sei o quê. A gente, né, investiu em vocês o tempo inteiro para que vocês sejam pessoas melhores nesse mundo, né? Então, assim, procure, né, fazer o melhor, não se deixe ser abusados, é claro, mas ao mesmo tempo procure fazer o melhor, se coloque em papel de vítima, porque hoje a sociedade é uma vítima, todo mundo é vítima de alguma coisa, é vítima do TDAH, vítima do borderline, vítima todas as doenças surgiram, e aí você fica assim, pisando em ovos o tempo inteiro. A palavra clara é absurda. Eu estava escutando ontem, até mandei para eles, eu meus 2 filhos, escutando um audiobook, que fala justamente sobre da IA dentro do mercado de trabalho e das profissões que estão agora sendo valorizadas. Antigamente a gente falava, não faço nada manual, porque manual não isso aí, trabalho de terceiro, né? Você tem que ser um pensador e tal, não sei o quê. E aí, hoje em dia, né, o manual, tem muita gente migrando para o manual novamente, porque a IA está tomando o espaço dessas funções que precisavam de análise, etc. Então, as áreas que estão crescendo são as manuais e as que exigem necessariamente a influência, né? Tipo, uma entrevista, uma conversa, né? Um relacionamento, tudo que envolve relacionamento, né? São atividades que estão mais hoje valorizadas, porque muita coisa, aqueles serviços de análise básica de iniciante, a própria IA está resolvendo. Aí eu até mandei para eles, graças a Deus, porque vocês estão no caminho certo, porque minha filha está fazendo jornalismo e meu filho está fazendo relações públicas. Tá vendo? Que é uma coisa que precisa, né? Do fator humano. Tudo e todos. Entendeu? A gente já não acredita mais que o ser humano é capaz de ser. Sim. Como assim tem alguém que está falando comigo assim, tão rápido? Muito, muito interessante. Uma coisa que falou ontem no livro era justamente sobre isso, que as empresas de tecnologia que ficam bombardeando essas notícias de que todo mundo vai ser substituído, porque é favorável a eles, né? É igual a empresa de medicamento, né? Tal doença, tal gripe, tal não sei o quê. Olha a chuva, olha o frio. Olha, eu não só recomendaria, como já tenho recomendado. Nessa mentoria mesmo que a gente participa, sempre uma outra pessoa pergunta, quem usa algum sistema de gestão, de locação? Eu sempre levanto a mãozinha lá e mando o linkzinho lá para a pessoa, falando, olha, uso e estou super satisfeito com as funcionalidades, talvez serve para você.
Então, sempre faço a indicação lá. Já fiz uma meia dúzia, talvez, de pessoas que já pediram, que eu já mandei, assim. Então, e aí a abordagem é justamente essa. Fala, olha, eu consigo, principalmente, né, que é um dos pontos que eu também me chamou bastante atenção, e que eu destaco para eles, é a segurança. Eu me sinto seguro usando o sistema. Em que sentido? Tudo muito preciso, né? As informações realmente estão lá, elas não se perdem, eu consigo acessar de qualquer lugar, né? Isso também, no celular eu acesso, vejo a questão da segurança, né? Ou seja, as validações para você conseguir acessar, para fazer as transações, para liberar, para fazer saque, para fazer depósito, enfim. Tudo isso me dá me dá tranquilidade mesmo, né? De que eu estou trabalhando com um bom funcionário. Os repasses, uma coisa, por exemplo, uma concorrente, né, que fiz a cotação na época, tinha lá o D+1 do repasse, né? E eu fazia D+3, né? Na verdade, eu tinha D+5, era o meu padrão antes, mas eu fazia sempre rápido, né? Mas eu ficava com aquela folguinha ali. E o secretário tá tudo bem, tá? Só que aí, quando entrou a luz de que o cliente paga segundos depois o proprietário recebe, né? Isso daí deixou os proprietários com um sorriso aqui, assim, né? Nossa, imobiliária que me paga imediatamente. E aí, eu comecei a enfrentar alguns probleminhas em outro contexto, né? Por exemplo, pessoas que sempre pagam um aluguel adiantado. Isso é bom para todo mundo. E o mês que ele paga no dia do vencimento? O proprietário fala assim, eu percebi que não entrou no aluguel, teve algum problema, mas não venceu ainda. Mas é que ele sempre paga antes, eu já estava contando. Entendeu? Então, assim, é tão bom, né? Mas aí a gente tem um lado assim só, que a propriedade simpática, para não dizer outra coisa, que aí a gente deixou esse no manual, e daí eu não deixo no automático. O cliente sempre paga adiantado, ele paga tipo uns 10 dias antes. Só que se eu deixar, e que ele não pagar, ela vai... Isso que aconteceu lá, porque isso aqui, porque eu conto com esse dinheiro, porque isso aqui, então, como ela conta no dia do vencimento, então eu deixo manual, como são poucos casos, né, dá pra gente lembrar. Mas são dois. Tem uma que não, eu não gosto que esse negócio fique entrando fora da data, eu gosto que entre na data que eu combinei. Teve um caso desse. Se é primeiro, eu quero que entre dia primeiro. A gente, tá bom. A gente foi lá e deixou no manual, aí no dia primeiro, a gente vai lá e tá no sério. Como no nosso contrato a gente fala que paga em até 3 dias, eu posso até esquecer 2 dias de fazer, ainda dá tempo. E essa outra daí também eu deixei no manual para poder, né, a gente fazer só no dia mesmo. Então, mas para a maioria dos clientes, proprietários, adoraram isso. Nossa, as imobiliárias não fazem assim, tem umas que demoram até 10 dias para repassar. Venha trabalhar com a gente que no dia que o cliente paga, você recebe. Olha, eu acho que foi mais isso do repasse, porque, por exemplo, né, eu achei que eles iam ficar super felizes com o relatório. Mas mexeu, uns ligam para a gente explicar de novo. Talvez tenha alguma oportunidade de melhoria ali que eu também não parei para analisar ainda, nem para sugerir. Mas eles ainda assim enroscam um pouquinho em analisar o relatório. Eu não entendi essa despesa. Né? Teve um caso agora que você vê uma questão de como entender a informação. No e-mail do inquilino, por exemplo, para ele ver detalhado, ele tem que clicar no link para abrir o boleto que ele paga, aí naquele boleto tem detalhe. Então, por exemplo, teve um mês que a gente teve um caso aqui que lançou 3 despesas de IPTU, que era um mês regular e mais 2 diferenças que tinham períodos anteriores. Só que no resumo aparece, quando você abre o boleto, lá no detalhe tem IPTU título e embaixo IPTU referente diferença no mês de janeiro. Aí ele ficou batendo na tecla de que nós fizemos cobranças indevidas e essa cobrança não veio exemplificada, a gente não tinha direito de fazer esse tipo de cobrança, ainda mais sem identificação. E ficou mandando esse print. Aí eu falei assim, a Rosana, onde que ele está olhando isso, gente? E aí que a gente foi entender como que ele recebe, que isso, na verdade, vem no corpo do e-mail como resumo, quando tu abre, é que você vê o detalhe, né?
Então, a gente teve que, né, falar isso para ele. Mas como é que eu ia adivinhar que eu tinha que abrir? Querendo justificar, pedindo isenção de multa, porque olha só o que ele, como o nosso boleto é via Pix, ele consegue fazer a programação do Pix mensal dentro do valor do boleto. E que isso ele deixava programado. Ele viajou e não tinha saldo suficiente, porque eu coloquei 2 despesas a mais. E aí eu falei assim, não, isso não existe. Pix, eu falei, eu até conheço o Pix programado, mas o nosso boleto não. Não pode olhar direito aí, porque eu olhei aqui e pode fazer sim, porque todo mês eu programo. Meu Deus, o cara mentiu, porque eu fiz questão de olhar depois, não é o boleto, o código Pix que é gerado, mês não é fixo. E ele quis tentar usar esse argumento. Cliente de primeiro aluguel, é assim, a gente faz contrato, lê, revisa, explica, né? Ó, as despesas são essas, tá bom, tá ótimo, cadê a chave? Quero a chave. Aí tá bom, você dá a chave. Aí, quando vem o primeiro boleto do aluguel, tem lá a cobrança do seguro do seguro incêndio, tem a cobrança da vistoria, às vezes dias proporcionais de condomínio, que está especificado no contrato, mas ninguém lê. E aí, o primeiro mês sempre tem questionamento. E talvez esses questionamentos comecem justamente por isso, porque ele vê o e-mail, ele nem abre o boleto. Ele vê aquele resumo de coisas lá e já fica questionando. Então, assim, a gente tem muita ligação de primeiro aluguel. A gente até tenta, quando gera, que aí realmente não tem dado na rotina, mas quando a gente gera o primeiro, a gente costuma, dependendo do cliente, se foi daqueles que já começaram torto, a gente tenta já falar assim, olha, já foi enviado o primeiro boleto, tá? Dar uma revisada, né, em relação aos valores, se tiver alguma dúvida, tal, não sei o que, pode perguntar. Aqueles que já chegam asquerosos, aí, mas quando, de maneira geral, a gente não consegue fazer isso, né, para todos, né, mas a gente tem muita ligação de primeiro boleto, né, porque ele olha só lá o resuminho e aí não abre para ver os detalhes. Olha, deixa eu ver se eu tenho o único ponto que eu também não falei, acho que disso com a Roberta ainda, talvez a Rosa até já falou, mas, por exemplo, se dá erro, se no e-mail falhou para enviar uma cobrança, eu não consigo reenviar para outro e-mail. Se o e-mail deu problema, né, não localizou, estava a caixa cheia, por exemplo, acontece de gente que não limpa a caixa. Aí a caixa da pessoa estava cheia. Ele tentou mandar a primeira, não conseguiu, deu falha, eu não consigo mandar de novo. Eu não consegui lá alterar o e-mail, por exemplo, e dizer, não, envia de novo a cobrança. Não tem essa possibilidade hoje. Eu tenho que deixar o boleto e mandar para a pessoa. E eu não gosto de baixar para mandar, porque aí todo mês eles inventam alguma coisa. Ah, não recebi o boleto, baixa e manda para mim. Exato, não, eu falo, gente, não facilita. Se facilitar, no mais para mim, tá tranquilo, né? Tô bem satisfeito e feliz, e, né, ainda mais com essa abertura. E acho que esse trabalho que vocês fazem também, né, a segunda vez que a gente faz uma entrevista dessa, para sentir, né, o cliente, conversar, a gente mostra o interesse de estar próximo. São tantos clientes, né? E vocês ainda gastam esse tempo para fazer isso, eu acho muito importante. Acho que é importante, não perder esse. A Roberta, enfim, dá um show, ela está sempre disponível. Quando ela não está, tem que a substitui, né, de maneira tranquila. Então, ela, assim, estou muito feliz com ela também. Esse ponto aí, a Rosa, que é a querida mais comigo, talvez até já tenha comentado com ela, talvez seja algo que esteja até em desenvolvimento, mas, né, você falando, ela vai poder te dizer isso daí, se houver, né, se de repente já está isso no, né. Eu esqueci de falar. A parte, hoje, uma outra parte que a gente já usa muito é a parte de análise, né? Análise de ficha, realmente também é muito boa para a gente hoje, né? Então, a gente tinha uma outra empresa que a gente contratava aqui em São José, e aí usava a mesma base, era o SPC também. Mas era parecido, mas era mais restrito, né? Não mostrava, por exemplo, eu vejo todos os processos, né? Vínculos, que é uma coisa interessante, que a Lud mostra, vínculos pessoais, vínculos profissionais, né?
Quando é funcionário público, já tem aparecido já o salário da pessoa, né? Por causa do portal da transparência, provavelmente. Então, isso traz bastante segurança também para a nossa análise, né? E até foi uma vez a cliente me questionou, porque ela trouxe o Serasa dela, maravilhoso, e a minha pesquisa estava com. E aí eu conversei na época com a Roberta, tudo, a gente foi analisar, e ela falou, olha, o Serasa, ele tem um contexto de cadastro positivo, que é bom para a pessoa que está lá alugando, né, sendo candidata, né, só que dela, né, precisa saber se ela tem alguma coisa que pese contra ela, né, não saber o a favor, tudo bem, às vezes esse a favor pode mascarar alguma coisa. Então, você explicou que o da LUD, ele é mais ácido mesmo, ele olha só para o negativo. Então, tudo que pesar contra vai estar ali, né? Então, no sentido de, ontem eu tirei pela primeira vez, não tinha um processo, nenhum, nos 176, né, tribunais checados lá, 0%. Eu falei, nossa, olha que essa pessoa aqui está feliz da vida. Bem pontual. Já teve caso que eu precisei, mas a maioria é só aluguel mesmo.